Olá, tudo bem? Meu nome é Joaquim de Carvalho, eu sou jornalista, sou redator-chefe do site Diário do Centro do Mundo. Bom, o texto que eu escrevi é sobre a imprensa e sobre o papel que a imprensa tem hoje na democracia e também sobre o papel dos blogs que fazem parte da imprensa. Eu não gosto de separar imprensa, que eu chamo de velha imprensa, que são jornais, e a mídia independente, essa mídia que surgiu fora da imprensa tradicional, e ela tem crescido bastante. Então, neste confronto, você vê hoje, quando você olha os dados de audiência e de tiragem dos jornais, você vê os jornais caindo e os sites crescendo. Eu posso falar de dois casos, por exemplo, dos dois sites que têm maior audiência, que é o Brasil 247 e o DCM. O 247 tem hoje por volta de 54 milhões de visualizações por mês. O Diário do Centro do Mundo tem entre 50 e 52 milhões por mês. Temos também o canal da internet, tanto o DCM quanto o Brasil 247, que tem um grande alcance. Mas o mais importante nesta luta, que é uma luta que eu chamo da luta de Davi contra o Golias, é que a narrativa que tem prevalecido é a narrativa que os sites independentes, os blogs, fazem em contraposição a uma narrativa da velha imprensa. Então veja que nesta semana nós tivemos a notícia de que o Lula recebeu o prêmio, a Câmara, o Legislativo lá de Paris decidiu entregar ao Lula o título de cidadão honorário. Isto é uma honraria que poucas pessoas no mundo tiveram. E no discurso que o chefe da secretaria, ou das secretarias lá da Prefeitura de Paris fez, é praticamente um resumo da nossa narrativa desde que começou este processo, que é um processo golpista, que é um processo de retirada de um projeto popular de governo e a volta de uma elite para o governo, para o poder, uma elite que na verdade nunca deixou o poder, mas assumiu efetivamente o governo federal. Quando você vê o discurso, você fala, olha, mas isto é a narrativa, é uma síntese de tudo aquilo que nós temos falado. O que isso representa? Representa a importância dos blogs, a importância da mídia independente e o alcance que ela tem, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Lembre-se que a Globo, pouco depois que houve o golpe contra a Dilma Rousseff, a Globo tentava sustentar que era um impeachment, que havia um crime de responsabilidade, que as instituições estavam funcionando perfeitamente, e ela tentava passar esse processo como um processo de normalidade. E o tempo todo nós dizíamos, olha, o que está acontecendo é um golpe, e é um golpe por conta da falta do crime, né, de responsabilidade, e por conta de um movimento que uniu a classe política, que uniu os setores do judiciário, do Ministério Público e também, principalmente da velha imprensa. E aí isto mostra, você fala, olha, se os blogs têm crescido e a velha imprensa tem caído, por que é que a imprensa ainda consegue pautar a discussão, muitas vezes, a velha imprensa? A resposta que eu tenho é que ela ainda é uma legitimadora das discussões. As discussões hoje se dão na internet, os sites, os blogs, eles organizam esta discussão num primeiro momento, mas ele força, e aí que entra a importância dos sites, porque força a velha imprensa a entrar nos assuntos, na pauta que já foi criada pelos sites, por nós. Eu vou dar um exemplo. Em 2014, por exemplo, em 2014 o Aécio Neves era apresentado pela velha imprensa como um estadista, e nós já dizíamos, e agora eu vou citar nós do site Diário do Centro do Mundo, mas eu vou citar um outro site, um site pequeno, menor, uma audiência menor, mas que fazia já a narrativa do que era o Aécio. Isto 2013, 2014, já contava de tudo aqui, lista de Furnas, lista do Marcos Valérios, a corrupção
construção lá da cidade administrativa e tantos outros desmandos, e não só desmandos de corrupção, uma estrutura de poder que existe lá em Minas Gerais que blinda os políticos. E como Minas Gerais os políticos que eu digo, os políticos conservadores, e como Minas Gerais é uma síntese do Brasil, que acontece lá, depois acabou acontecendo no Brasil como um todo. Mas era um site pequeno chamado Novo Jornal. Esse Novo Jornal, um jornalista chamado Marco Aurélio Carone, ele tinha como editor-chefe o Geraldo Lísio, que é um jornalista veterano, pica-pau, que já recebeu o prêmio ESSO no passado. Eles faziam, era o único veículo lá do estado de Minas que contava quem era o Aécio. A importância, a repercussão desse site, o Novo Jornal, foi tão grande que no ano da eleição da eleição de 2014, que o Aécio era o candidato a presidente, o dono do jornal foi preso, o editor-chefe, que era o Geraldo Elício, teve a casa dele alvo de mandado de busca e apreensão. Tinha o advogado do dono do jornal, também um jornalista, o Marco Aurélio Carone, também foi alvo de busca e apreensão. Destroçaram a vida de todos eles lá, e o Carone ficou 9 meses preso. E por que ele foi tirado de circulação? Porque ele incomodava, porque ele contava a história como se dava, ele mostrava a verdadeira face do Aécio Neves. E naquela época isso foi ignorado, até por outros sites, inclusive nós do DCM. Foi depois que eu conversei, tive acesso ao Carone, depois que soube da prisão dele, levantei as informações sobre todo o trabalho que ele fazia, que eu percebi que havia, na verdade, uma repressão a um site que teve também todo o seu arquivo, que conta muita coisa sobre o Aécio Neves. E ele desapareceu, esses arquivos desapareceram. E aí foi ali que eu comecei a perceber, falar, olha, se um site tão pequeno como este, o Novo Jornal, consegue causar um estrago tão grande, é porque esta mídia que está hoje na internet, ela tem grande importância. Aí, durante a campanha mesmo, nós fizemos a matéria e eu comecei a perceber que nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, que aquilo que nós falávamos repercutia, incomodava e forçava até os veículos da velha imprensa a fazer a cobertura. E aí que nós fizemos um caso, por exemplo, e fomos os únicos a fazer, o caso do Helicoca, que foi do helicóptero do senador Zezé Perrella. A imprensa não cobria, e não cobria porque falar do Helicoca era negativo para o Aécio Neves, e nós fizemos isso sozinho. Fizemos isso, só o site, nesse caso, só o DCM. Como tem outros sites que devem ter as suas próprias histórias também com certeza tem casos importantes de grande repercussão. Aí nós fizemos o Helicoca, e a repercussão foi tão grande que aí houve uma manobra, e isso eu tenho certeza que pelos aliados do Aécio, do próprio Aécio, para tirar o nosso vídeo do ar. Então, durante a campanha, este vídeo ficou 3 meses fora do ar, porque houve uma manobra realmente, uma denúncia falsa de direito autoral. Depois se comprovou, o YouTube se comprovou e retomou, o vídeo foi recolocado. Só que quando o vídeo foi recolocado na rede, ele já tinha passado a eleição. Assim como a prisão do Marco Aurélio Carone, ele foi solto 4 dias depois do segundo turno da eleição de 2014. E o nosso vídeo, nesse caso do Helicoca, ele só voltou depois que terminou a eleição, porque havia essa denúncia mentirosa, fraudulenta, de que havia violação de direito autoral. Como é que podia haver violação de direito autoral? Esse documentário era meu, era eu que apresentava, as imagens eram minhas, fui eu que fiz, e fiz com o celular, fiz sozinho, o que mostra que hoje, com a tecnologia, você tendo uma ideia, você tendo a pauta correta, você tendo a disposição de fazer, você pode fazer grandes coisas. Depois nós fizemos também um documentário sobre a lista de Furnas. Estou dizendo isso porque a lista de Furnas é que começou a mostrar quem era o Aécio, e aí o mundo começou, porque do Helicoca eram aliados do Aécio que eram envolvidos. No caso da lista de Furnas era ele diretamente. Aí o mundo
as pessoas começaram a tomar conhecimento. Aí até a velha imprensa começou a cobrir, porque tinha que cobrir. Aí ela legitimou aquela discussão que nós já fazíamos. Você vai dizer que a nossa discussão é ilegítima? Não, ela não é. Mas a velha imprensa, a nossa discussão, que eu digo da mídia independente, mas a velha imprensa, ela entra, como assim, eu uso até essa expressão, como se fosse assim, alguém que já não está percebendo como é que o mundo, as coisas estão acontecendo no mundo, e chega sempre por último. Mas quando ela chega por último, ela legitima. As pessoas começam a olhar e começam a prestar atenção. Veja, vou dar um outro exemplo. A Miriam Leitão, por exemplo. A Miriam Leitão escreveu vários textos, ela é a porta-voz, não só do Jornal Globo, da TV Globo, mas ela é a figura da velha imprensa, ela encarna a velha imprensa, com toda a trajetória pessoal dela e também sobre o que ela escreve hoje. Mas ela própria teve que escrever, até há pouco tempo, escreveu uma crítica ao Sérgio Moro. Ela que tem toda a relação com o Sérgio Moro, o filho dela escreveu a biografia com o Sérgio Moro, mas ela fez uma crítica. E por quê? Porque isso vinha uma pressão tão grande, um noticiário tão grande, e não é um noticiário de fake news. Essa é a diferença, porque a rede fala muita coisa. Agora, quando você tem hoje blogs que fazem tecnicamente a mesma coisa que a velha imprensa faz, porque aí você considera quem é que está nos sites, vou dar alguns exemplos, quem hoje está na mídia independente. Eu estou na mídia independente, que eu fui repórter do Jornal Nacional, fui editor da revista Veja e do Estadão, então tenho uma experiência na velha imprensa, numa outra época da imprensa, mas tenho experiência. Então nós fazemos a cobertura do DCM com os mesmos critérios da imprensa tradicional, só que com um outro ponto de vista, e esse ponto de vista é que tem prevalecido. Eu falo do fundador do site do DCM, que é o Paulo Nogueira, que foi diretor editorial do Globo, da Globo, né, da editora Globo. Ele foi muitos anos diretor da Abril, foi da revista Veja, foi diretor da Exame e depois foi diretor de várias revistas lá na Abril. Eu falo do Kiko Nogueira, que é o irmão do Paulo também, fundador, os dois são fundadores do DCM, que foi meu colega na revista Veja e depois dirigiu várias revistas da editora Abril, revistas importantes. Então, a cobertura é feita com os mesmos critérios. Eu posso falar também do Leonardo Atushi, do Brasil 247, que teve também uma trajetória muito importante, foi da própria Veja, teve uma trajetória muito importante na Isto É, Dinheiro, esteve lá o Paulo Moreira Leite, que foi redator-chefe quando eu trabalhava na revista Veja, também tem um papel importante, hoje no 247 fez uma cobertura muito importante, muito boa, também pautou os jornais do julgamento do Mensalão. Enfim, são todas essas pessoas que deixaram de ter espaço na velha imprensa porque houve um expurgo da velha imprensa, isso me inclui também, que não foi um expurgo, eu diria, oficial. Não se disse, olha, não se disse na época, vamos tirar este, porque estes incomodam, porque talvez pensem demais, porque talvez não estejam de acordo com o pensamento único daquela ocasião, porque isso começa, eu delimito, e é justamente a queda de tiragem dos jornais desta época. Isso começa muito por volta de 98, no segundo ano, do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. As redações vão sendo transformadas. Isto eu acompanhei muito bem. Ainda houve tempo, mesmo assim, depois disso, eu trabalhei com o Paulo Henrique Amorim na TV Bandeirantes, não fui demitido da Veja, mas você vai ficando sem ambiente profissional, aquilo que você gostaria de fazer não tem mais nenhum tipo de incentivo. Isto foi acontecendo, e isto coincide com a trajetória, com a queda da tiragem desses veículos mais antigos. E aí o que acontece? Nós descobrimos que tínhamos vamos dizer assim, um horizonte gigantesco pela frente, que era o da internet. Já não se podia mais falar que nós não tínhamos oportunidade, porque antigamente o jornalista dizia, eu não posso fazer determinada matéria porque o editor não publica, o que não é bem verdade, mas as pessoas já diziam isso, já tinham uma certa desculpa. Com a internet não há mais, porque você tem o seu próprio veículo, você cria o veículo e esse veículo você tem a sua liberdade editorial.
E eu acho que isto é um ganho hoje. Hoje é um ganho para o Brasil, é um ganho para a democracia brasileira. Está certo que ainda para viabilidade, é isso que eu conto um pouco no artigo, para viabilidade hoje viabilidade comercial, porque nós somos jornalistas profissionais, então é preciso que tenha receita. Então você hoje ainda é muito dependente hoje do Google e é muito dependente do YouTube, que também é do Google. E hoje tem uma força muito grande e também do Facebook, que é uma porta de entrada para o nosso site. Mas ele viabiliza hoje, com a publicidade que vem do Google, você consegue manter o site. É possível, você é remunerado, você consegue fazer algumas reportagens. Além disso, com a audiência que você tem, com a audiência que nós temos hoje de 52 milhões de visualizações por mês, além dessa audiência que vem, este anunciante que vem, e não é mais um anunciante que vem porque a agência decidiu que vai investir no veículo A, B ou C, não tem mais isso. O próprio programador é o Google, só que a gente está dependendo, a gente não sabe bem quais são os critérios que o Google usa de direcionamento de audiência, mas nós dependemos. Tendo esta audiência, nós temos a receita, é isso que está acontecendo hoje. E tendo audiência, também nós temos uma outra fonte de financiamento, que é o financiamento direto dos leitores. Eu fiz a reportagem, como eu disse, do Helicoca, da Lista de Furnas, que são documentários importantes, com muita audiência. Esses documentários que foram financiados pelo leitor diretamente. Eu tive o único jornalista que esteve nas Ilhas Virgens Britânicas para mostrar a fraude da Globo na aquisição dos direitos para a transmissão da Copa do Mundo em 2002 e 2006. Eu estive lá na cidade de Rotown, na ilha lá de Tortola, mostrei que aquele endereço que a Globo dizia, nós compramos uma empresa aqui lá nas Ilhas Virgens Britânicas porque ela tinha direito de transmissão da Copa do Mundo, e aí nós trouxemos para o Brasil e vamos transmitir aqui. Isso que ela dizia, era uma mentira, porque ela fez isso para não pagar impostos no Brasil, porque ela abriu uma empresa de fachada. Só que a imprensa não se movimentava para mostrar esta fraude. Aí nós, com o financiamento dos leitores do DCM, eu estive lá nas Ilhas Virgens Britânicas, fui no endereço que a Globo dizia que era a empresa dela e ninguém conhecia, nunca houve, era uma empresa de fachada, aquilo foi para sonegar impostos. Nesta mesma série de reportagens, eu mostrei como é que o processo que contei lá, documenta essa fraude da Globo, como é que desapareceu da Receita Federal. Eu encontrei o processo, mostrei o processo, o que tinha dentro do processo, encontrei esse processo que foi subtraído da Receita Federal. Enfim, são trabalhos que você não viu em nenhum outro lugar e você vê na mídia independente. Estou falando de alguns casos que nós fizemos, citei o Novo Jornal, citei o 247 e tenho certeza que todos na mídia independente têm hoje um trabalho positivo que é importante no Brasil para mostrar. O artigo também, ele traça um cenário do que vem pela frente. O que vem pela frente é, na minha opinião, os próprios sites independentes concentrando a narrativa, tendo voz nessa narrativa, naquilo que prevalece e de alguma forma também puxando a própria imprensa. Vou te dar o que eu chamo de velha imprensa. Vou dar um exemplo, o Intercept. O Intercept, que é considerado também um site independente. O Intercept mudou a narrativa, está mudando a história do Brasil, mudou a narrativa e conseguiu trazer para esta cobertura os veículos mais antigos. Folha de São Paulo, trouxe a própria Veja, trouxe o Estadão no primeiro momento, depois não publicou nada, mas o Estadão acabou em editorial endossando as posições do Intercept num primeiro momento. Mas o que é isso? É a força da notícia, é a força dos fatos que, bem descritos, bem apurados, ele consegue pautar a discussão
inclusive nos jornais. E aí a importância que eu acredito que os jornais sempre terão como legitimadores dessa discussão. Aquela velha senhora que vê ali qual é a discussão, ela consegue entender o que está acontecendo, e quando ela diz, sim, é assim, também estou contando essa história, aí você tem a legitimação de todo esse trabalho que é feito fundamentalmente pelos sites independentes. Então, aqui esse é o que eu escrevo nesse nosso artigo, eu discorro sobre isso, e aqui eu aproveito para dizer a você que muito do êxito hoje dos sites independentes, dessa audiência, naturalmente que se deve a vocês que têm acompanhado esse trabalho, que têm valorizado esse trabalho, que têm financiado este trabalho. Então, aproveito aqui este espaço para agradecer, espero que o artigo atenda às suas expectativas, mas fundamentalmente eu quero aqui agradecer pela valorização que vocês fazem do nosso trabalho. Muito obrigado.